Imagine viver em uma cidade que nunca para, onde o sol nasce e se põe sobre um convés de aço, e os sons do dia são o rugido de jatos a decolar e o pulsar constante de motores nucleares. Agora imagine que essa cidade flutua sobre o oceano, operando com precisão milimétrica, mesmo em tempestades violentas. Essa não é uma cidade comum, é um porta-aviões, a obra-prima da engenharia naval moderna. Muito mais do que uma simples base militar flutuante, ele é uma fortaleza tecnológica, uma central de comando autossuficiente e um símbolo do poder naval. Hoje, você vai mergulhar comigo nos bastidores dessa supermáquina e entender como ela é construída, como se move, como sobrevive e como se tornou a espinha dorsal de qualquer força naval moderna. Em um mundo onde o oceano é o novo campo de batalha silencioso, essas gigantescas cidades do mar operam com uma complexidade que desafia até os mais experientes engenheiros. Este vídeo vai te levar além do aço e dos radares, para dentro do coração pulsante de uma das estruturas mais sofisticadas já criadas pelo ser humano. Prepare-se para descobrir os segredos das maiores máquinas já feitas para navegar. O primeiro desafio na construção de um porta-aviões é simples de entender, mas quase impossível de realizar. Como manter algo tão gigantesco flutuando de forma estável e segura? Esses navios chegam a pesar mais de 100.000 toneladas, com estruturas que se estendem por mais de 300 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 20 andares deitado sobre o mar. Para lidar com essa escala colossal, a engenharia naval recorre a materiais de altíssima resistência, como o aço naval de liga especial, tratado com compostos anticorrosivos, capazes de suportar décadas sob o efeito do sal e da umidade. Mas não é só a resistência que importa. A distribuição do peso, o equilíbrio estrutural e a hidrodinâmica do casco são fatores decisivos para garantir que esse gigante se mantenha firme, mesmo em mares revoltos. Mas manter um monstro desse porte em movimento exige mais do que aço. Por trás do silêncio aparente dos convéses pulsa o coração energético do navio. 2 reatores nucleares capazes de gerar energia suficiente para abastecer uma cidade inteira. Esses reatores do tipo A1B fornecem calor para gerar vapor, que por sua vez movimenta turbinas gigantes conectadas aos eixos das hélices. E o mais impressionante, essa energia é usada não só para propulsionar o navio, mas para alimentar todos os seus sistemas internos, desde os radares e elevadores até os sistemas de defesa e produção de água potável. Com essa autonomia energética, um porta-aviões pode operar por até 20 anos, sem precisar reabastecer combustível. Se você acha impressionante que ele se mova, espere até entender como essas aeronaves decolam e pousam em pleno mar. O convés de voo de um porta-aviões funciona como um aeroporto de alta pressão comprimido em uma área reduzida. Nele, caças supersônicos, como o FA-18 Super Hornet, precisam atingir velocidades de decolagem em apenas 2 segundos. Para isso, os navios mais modernos utilizam catapultas eletromagnéticas, uma evolução das catapultas a vapor, que aceleram as aeronaves com precisão cirúrgica. E na hora de pousar, a missão é ainda mais tensa. O piloto precisa alinhar o avião perfeitamente para engatar em cabos de aço esticados no convés. Mas tudo isso só funciona porque existe uma estrutura interna absolutamente coordenada. Dentro do navio, a vida se organiza como numa cidade autossuficiente. Mais de 5.000 pessoas vivem e trabalham a bordo. Há dormitórios, refeitórios industriais que servem milhares de refeições por dia, centros médicos, padarias, lavanderias e até academias. A logística é um dos maiores desafios.
Elevadores transportam aeronaves e suprimentos entre os convéses. Oficinas realizam manutenção constante em caças e helicópteros. E o sistema de dessalinização transforma a água do mar em água potável para abastecer toda a tripulação. No centro de tudo isso está o cérebro do navio, o Centro de Informação de Combate, também conhecido como CEIS. É lá que os dados de satélites, radares e sensores convergem. Telas gigantes exibem mapas, movimentações aéreas e ameaças submarinas. Comandos são emitidos em tempo real. Os porta-aviões modernos também são equipados com sistemas avançados de guerra eletrônica, capazes de interferir em comunicações inimigas, desativar mísseis guiados e proteger o navio contra ataques cibernéticos. Os porta-aviões não nasceram gigantes. A ideia de lançar aviões a partir de navios começou ainda na Primeira Guerra Mundial, com embarcações improvisadas onde pequenas aeronaves de reconhecimento decolavam de rampas rudimentares. Foi apenas na Segunda Guerra que esses navios ganharam protagonismo, revolucionando as estratégias de combate naval. A Batalha de Midway, por exemplo, mostrou que o domínio aéreo a partir do mar poderia definir o rumo de guerras inteiras. Os aviões que operam em porta-aviões não são os mesmos usados em pistas convencionais. Eles são especialmente projetados para enfrentar as condições únicas do ambiente naval. Desde o trem de pouso reforçado até os ganchos traseiros para o pouso com cabos, cada componente é pensado para resistir ao impacto extremo do convés. Além disso, suas asas são dobráveis para ocupar menos espaço nos hangares apertados do navio. Embora sejam vistos como símbolos de guerra, os porta-aviões também exercem um papel importante em missões humanitárias. Devido à sua capacidade de operar por longos períodos de forma autônoma, eles são frequentemente enviados para regiões afetadas por desastres naturais. Nesses contextos, funcionam como hospitais móveis, centros de comando e bases logísticas. Com seus helicópteros e hangares convertidos para o transporte de suprimentos e resgate de vítimas, os porta-aviões se tornam plataformas essenciais de resposta rápida. Manter um porta-aviões em operação não é apenas uma façanha técnica, é também um dos empreendimentos mais caros da história militar. A construção de um único navio, como o USS Gerald R. Ford, ultrapassa 13 bilhões de dólares, sem contar os custos de operação e manutenção anuais. Para cada dia em missão, milhares de dólares são gastos em logística, pessoal, peças de reposição e atualizações tecnológicas. Durante muito tempo, os porta-aviões foram espaços exclusivamente masculinos, mas essa realidade está mudando rapidamente. Hoje, milhares de mulheres atuam a bordo desses gigantes, ocupando funções técnicas, administrativas e de comando. Elas trabalham como engenheiras de sistemas, pilotos de caça, especialistas em armamentos, operadoras de radares e oficiais de navegação. E o que o futuro reserva para essas supermáquinas? Os porta-aviões do amanhã já estão sendo projetados com tecnologias que há poucos anos pareciam ficção científica. IA embarcada será capaz de prever falhas antes mesmo que elas ocorram. Drones autônomos substituirão caças tripulados em missões de reconhecimento e ataque. Novos sistemas de propulsão mais sustentáveis, como geradores nucleares compactos e propulsão elétrica híbrida, estão em fase de teste. O porta-aviões é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da engenharia humana. Mais do que um navio de guerra, ele é uma demonstração de como a ciência, a tecnologia e a organização podem criar algo que beira o impossível. Neste vídeo, você descobriu como essa supermáquina funciona, desde sua estrutura gigantesca e sistemas de propulsão, até os complexos mecanismos de decolagem, logística e defesa.